local colorido, com piso de EVA para evitar machucados nas crianças. E cheio de brinquedos. Essa é a sala da terapia ocupacional, onde os pequenos recebem estimulação para se desenvolver conforme a idade. Aqui na clínica a gente atende crianças, né, de todas as idades, né, desde bebezinhos que chegam aqui na clínica com síndromes ou com paralisia cerebral ou com atraso de desenvolvimento. Então, assim, são vários tipos de acompanhamento que existe, né? Então a gente faz uma avaliação, tem atendimento de fisioterapia, de terapia ocupacional, fonoaudiologia, estimulação visual, então assim, psicologia. Então vai depender do que cada criança necessita, que a gente vai estar fazendo nossa orientação e fazendo esse acompanhamento. Laércio Filho chegou aqui com 2 meses de vida. De lá para cá, muita coisa mudou. Ele tem síndrome de Down e só o fato dele ter aprendido a andar com 1 ano e meio já é considerado um grande avanço. O desenvolvimento do Laércio Filho é surpreendente, né? Porque a família é muito cooperativa. O ambiente da casa dela, ele traz todas as questões de desenvolvimento para o Laércio. Ele foi para o chão quando ele tinha que ir, né? Então, assim, ela fez todas as mudanças posturais. O Laércio Filho, quando bebê, brincava de barriguinha para baixo, brincava de barriguinha para cima, de lado. Tinha os estímulos durante o banho, né, na época certa, para ele estar aprendendo as partes do corpo. Então, assim, foram uma série de coisas que a gente vai seguindo junto, né, ajudando essa família a fazer com que essa criança se desenvolva no seu potencial, né, no máximo do seu potencial. E hoje ele está muito bem. Ele é uma criança que começou a andar com 1 ano e 6 meses, e isso é surpreendente, né, para uma criança assim, com síndrome de Down. Ele é uma criança que está se desenvolvendo muito bem e com a participação da família. Não posso deixar de dizer isso. As irmãs, o pai, a mãe são pessoas que estão envolvidas todo o tempo. Eles vêm muito aqui na clínica, todo mundo participa, todo mundo pergunta e todo mundo interage. Então, isso é primordial também para o desenvolvimento da criança, de qualquer criança. O Laércio, de 1 ano e 7 meses, é o 4º filho da Jo. Uma diferença aí entre o primeiro filho e ele, de 27 anos. Jo, agora eu te pergunto, nos teus primeiros filhos, tinha esse acompanhamento, essas orientações para o desenvolvimento das crianças? Não, eu não tinha esse acompanhamento, né? E assim, eu vejo que hoje o Laércio Filho, ele teve, assim, tem uma grande oportunidade, né? Porque com todos esses brinquedos, com o acompanhamento das terapeutas, com tudo que a gente aprende, a infância dele é muito mais rica, né? Muito mais, assim, cheia de valores. Ele aprende mais, com certeza. E elas te orientam a fazer atividades corretas no dia a dia em casa? Você compra o brinquedo certo para a idade dele? O brinquedo certo para a idade dele, né? Nos primeiros meses são os brinquedos mais molinhos, depois vem aqueles de fazer, emite sons, né? Então, os musicais, e aí a gente vai aprendendo, né, a trabalhar o brinquedo na faixa etária da criança. A Tatiane separou aqui pra gente alguns brinquedos que são indicados para cada faixa etária. Vamos começar então pela fase de recém-nascido, né, Tatiane? Exatamente. Então, assim, para que a gente possa compreender um pouco de qual brinquedo ideal, é importante que a gente conheça um pouco do desenvolvimento, das etapas de aquisições de desenvolvimento que a criança pode vir a ter naturalmente se estimulada. Então, assim, no recém-nascido, como você colocou, muitas vezes a gente pode pensar que uma criança de 0 a 1 mês, ela ainda não brinca, mas ela brinca sim, existe um brinquedo ideal para ela, que é a própria mãe. Então, assim, é nessa fase que a criança está totalmente aberta para as entradas sensoriais. Então, daí a importância do toque, do contato visual, a importância do aconchego da mãe, do manhês, aquela forma como só a mãe fala com a criança, aquela voz mais acarinhada. Então, assim, a cada etapa existe um brinquedo. De 0 a 1 mês, recém-nascido de 0 a 1 mês, a própria mãe. De 1 a 4 meses, o que é que nós poderíamos indicar? Nessa fase, é uma fase em que a criança encontra-se descobrindo o próprio corpo e se descobrindo a partir de reflexos. Então, é por um acaso que a mão vai até o rosto e ela descobre o nariz, e ela descobre a boca, e ela descobre o prazer em levar as mãos à boca. Então, assim, nessa fase, nesse momento, a gente poderia indicar os brinquedos mais macios, mais molinhos, que irão dar uma sensação de prazer ao
serem levados à boca, né? Os brinquedos também de fácil preensão, onde a criança pode tocar, pode segurar com maior facilidade, porque ela está aprendendo essa preensão, está aprendendo esse pegar. De 4 a 8 meses, a criança já está saindo dessa fase oral, né? Então a gente deixa um pouquinho de lado os brinquedinhos moles e aí a gente já passa para os brinquedinhos mais duros, onde a criança pode explorar de uma outra forma, né? Através dos sons, através do espetáculo, através de movimentos também, onde ela vai aprender algumas aquisições através do jogar, que ela vai estar muitas vezes repetindo aquela ação. Muitas vezes os pais, eles até podem se zangar, se chatear, porque a criança joga e você entrega e ela joga de novo, mas isso tudo faz parte da assimilação e da acomodação do aprendizado da criança, né? Nos 8 meses ainda, essa questão do espetáculo, então é interessante que a criança ela tenha a oportunidade de vivenciar e de experimentar a questão da causa e do efeito, né? Que é essa questão que também está ligada ao espetáculo. Ainda nessa fase de 4 a 8 meses, mais ou menos, a criança perpassa por algumas aquisições que são importantes, como sentar-se sozinha sem apoio, como o início do engatear. Então, assim, exatamente para essa fase do engatear, é interessante objetos que tanto façam espetáculos como eles possam se mover e gerar na criança a vontade de ir em busca daquele objeto. Uma fase também que é importante, de 9 a 11 meses, é quando a criança ela começa a questão das atividades mais voluntárias. Ela já saiu do reflexo, ela já passou pelas reações e agora ela começa a fazer mesmo atividades mais pela vontade, por iniciativa também. Então, assim, é interessante nesse início, nessa fase, a criança, esses joguinhos, né? Que a gente pode, esses copinhos que na verdade eles funcionam como os primeiros encaixes, eles funcionam para a criança começar a questão da noção de dentro e fora, e ele pode perdurar por outras fases da criança, né? Ele pode também ser utilizado para a criança começar a aprender a bater um objeto no outro, ele também vai servir para futuramente ela começar a empilhar, ela vai servir também para ser trabalhada a questão das cores. Então, assim, o brinquedo, se for dada realmente a função adequada, ele pode estimular cada vez mais a criança, né? E agora a gente fala dos brinquedos de 1 ano a 2 anos? De 1 ano e meio a 2 anos, né? Onde a criança ela já vai estar mais numa fase de representação mental, então, assim, na fase mais de incorporar um pouco mais os esquemas corporais, então, assim, onde ela já reconhece em si a questão do olho, da boca, e ela passa a reconhecer em si, no outro e também no brinquedo. Então, assim, esses brinquedos onde ela pode localizar olhos, boca, nariz, a questão da face, a questão do corpo, é muito importante para a criança, né? Brincar. E também nessa fase que ela vai chegando, se aproximando aos 2 anos, é o início do simbolismo da criança. Então, assim, é necessário que a gente entre no mundo da fantasia, no mundo do faz de conta da criança, no mundo do super-herói, na questão da boneca, de fazer a comidinha para aquela boneca. Então, assim, sentar, brincar e entrar no mundo do simbolismo mesmo. Pra gente finalizar, alguma dica aí para os pais, para as mães que estão nos assistindo? Sim, a dica maior é que mesmo diante desse cotidiano tão estressante que nós levamos, de muitas mães que trabalham fora de casa, dos pais que não têm tempo, de sim tirar a cada dia um momento para você estar com seu filho. E nesse momento em que você está com seu filho, você realmente esteja presente, que você realmente esteja ali para ele, né? Então, assim, não existe o brinquedo mais caro ou o brinquedo mais ideal. Não existe nada mais caro do que a sua presença, o seu carinho, o seu amor para com o seu filho, né? Então, assim, a gente não pode deixar de dizer isso, né? Que a interação, o carinho e, assim, o estímulo dos pais, na verdade, é o mais essencial de tudo. Quando você estiver ali com seu filho, se desligue das redes sociais, se desligue do telefone, se desligue da televisão, esteja lá com ele. Você, ele e talvez um brinquedo um brinquedo que possa ajudar a você a interagir e a estimular o seu filho.